2. A sujeição por parte do corpo. Visto que somos simplesmente membros do corpo de Cristo, nunca devemos pensar que cada um de nós é o corpo todo. Ao sermos membros individuais, temos que aceitar a sujeição por parte do corpo. Se na igreja você é uma mão, você não apenas tem que ser feliz em ser uma mão, mas também tem que estar contente em receber as limitações que vêm dos outros membros. Não deixe que a mão mova-se independentemente. Cada parte do corpo está sob as restrições do corpo. Nenhuma parte pode possuir liberdades individualistas para si. Suponhamos, por exemplo, que agora você está em necessidade de fazer uma viagem. Mesmo que um membro de seu corpo físico seja preguiçoso, não tendo desejo de mover-se, ele está obrigado, de todas as formas, a ir com o corpo. É inconcebível que o corpo partisse e deixasse aquele membro preguiçoso em casa. É precisamente desta maneira que temos de ser membros do corpo de Cristo. Temos de estar bem unidos com os outros irmãos e irmãs. A obra da cruz, além de levar-nos para dentro do corpo, possui sua esfera de operações no corpo também. Se formos meramente membros uns dos outros tal como fazem os membros de uma denominação, talvez não necessitaremos da cruz. Porém, se estamos unidos como irmãos em um corpo, a cruz é necessária. Porque a cruz despojará a você e a mim, despojará nossa vida natural, nosso movimento independente, nosso ser ensoberbecido. A cruz é uma necessidade entre os cristãos, é uma necessidade na igreja. Tanto se ela nos agrada como se não nos agrada, devemos nos comunicar com nossos irmãos e irmãs visto que estamos todos no mesmo corpo. Ao estarmos no corpo, temos que aceitar as restrições. Nós não podemos nos permitir atuar por conta própria. Ora, se não queremos ser membros do corpo, realmente podemos buscar somente nossa própria satisfação pessoal. Porém, se queremos ser membros, não podemos buscar unicamente nossa própria satisfação. Se você e eu encontramos um irmão difícil de conviver, então necessitamos verdadeiramente da cruz nessas circunstâncias. Porque a cruz põe-nos à prova, a cruz removerá nossas impurezas. Em resumo, precisamos ter as restrições do corpo. Estas restrições impossibilitam toda a ação descontrolada. Elas nos recordam da necessidade da cruz. A menos que permitamos que a cruz faça uma obra suficientemente profunda em nossa vida, não poderemos nos unir adequadamente a nossos irmãos e irmãs. Visto que cada cristão é um membro do corpo de Cristo, por isso deve aceitar a sujeição e deve aprender a levar a cruz. Alguns membros são altamente individualistas, este individualismo tão aguçado precisa ser subjugado. Alguns lutam por sua singularidade, e esta singularidade também tem que ser corrigida. Nenhum cristão na igreja pode se orgulhar de sua dureza e singularidade. Na igreja, tudo quanto seja saliente, cortante, pontiagudo e penetrante deve ser deixado liso e polido. Nas coisas espirituais, sabemos quanto dependemos dos outros membros, e ao sabermos isto, conhecemos as restrições do corpo. Alguns membros recebem de Deus o dom de operar milagres, outros recebem a graça de pregar o Evangelho, e outros são dotados para serem mestres. Se você tem sido escolhido para pregar o Evangelho, pregue-o com o coração cheio de gozo e vontade, e seja bastante humilde para receber o ensinamento da Bíblia daqueles que têm o dom de ensinar. Se você tem o dom de mestre, não se considere por este fato capacitado em todas as demais coisas. Você deve respeitar e receber o dom e a obra dos demais. Também nisto precisamos aprender a submissão. O que não podemos fazer, devemos deixar que os outros façam, e temos que aprender a aceitar a obra dos outros como se fosse a nossa. Na obra espiritual, ninguém pode fazer tudo por sua própria conta. Permita-me que eu lhe pergunte: você tem alguma vez pedido a Deus que Ele lhe mostre qual é a sua medida diante dele? Você deve edificar conforme a medida que Deus tem lhe concedido. Isto é o que você pode fazer, e você não deve se exceder. Verifique a sua própria medida e fique dentro desta medida. Se você aceitar a limitação desta medida, não será tentado pela cobiça ou pela ambição. A este respeito, atentemos ao que Paulo disse aos crentes de Corinto: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós.
Por que não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós? Não nos gloriaremos fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. O exceder minha medida significa entrar na esfera de outro. O exceder minha medida é empurrar e lançar fora outros. Tomemos consciência disto, que a nossa entrega deve fazer-nos obedecer ao corpo com humildade assim como temos que obedecer a Cristo. Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar, disse o rei Davi, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Estas coisas que são sublimes ou demasiado grandes são assuntos que obrigam a pessoa a ultrapassar seus limites. Se todos os membros de Cristo observarem esta regra, de não se aventurar em áreas que são demasiado grandes e demasiado sublimes para eles, todos poderemos edificar na medida devida de cada uma das nossas respectivas partes, manifestando assim as funções de cada membro. Caso contrário, alguns na igreja monopolizarão e outros se absterão, e como resultado, a igreja sofrerá perdas. Em vista disto, permitamos que todos os crentes ocupem seus respectivos lugares no corpo e aceitem suas restrições, para que a igreja não sofra dano algum.